E ontem o BRICS emitiu uma declaração conjunta defendendo o desenvolvimento da inteligência artificial em código aberto com compartilhamento global de tecnologias e conhecimentos. Essas diretrizes vão nortear as abordagens comuns do grupo em fóruns internacionais, especialmente nas discussões com os países mais ricos que dominam o desenvolvimento de inteligência artificial. O grupo defende o multilateralismo no uso da tecnologia pelos países e um esforço para uma governança global centrada na ONU. Quem chega aqui no Conexão para analisar esse tema é o especialista em crimes digitais, Flávio Dulso. Flávio, boa tarde para você. Qual que é a ideia por trás, então, dessa proposta que foi apresentada ontem? Jonathan, prazer retornar aqui ao Conexão, especialmente para tratar desse tema tão importante que é a inteligência artificial. O documento emitido, essa declaração conjunta emitida ontem, ela traz esse ponto específico de extrema importância, que é uma diretriz. É uma expressão de vontade desses países que fazem parte desse bloco a trazer principalmente esse código aberto. E por que isso é tão importante quando a gente fala em tecnologia? Nós temos sistemas, programas que são em código fechado, então eles são um segredo, ali não se tem acesso às informações. Todavia, há outros que possuem esse código aberto, qualquer um pode enxergá-lo, verificar ali as suas características. E os programadores, que são as pessoas que conhecem do sistema, acabam conseguindo, inclusive, contribuir com esse sistema. E nessa declaração conjunta, inclusive, é citado esse ponto, que pesquisadores interessados, desenvolvedores, poderão contribuir para mitigar aí eventuais falhas, eventuais problemas, ajudar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da inteligência artificial. Então, é algo de extrema importância, extrema relevância, especialmente quando nós falamos dos BRICS, e aí, em seguida, a China. China que possui o DeepSeek, um exemplo vivo de um sistema de inteligência artificial de código aberto e que já está em funcionamento. Agora, Flávio, a gente sabe que sempre que há o desenvolvimento de uma tecnologia nova, como foi com a inteligência artificial, as empresas visam lucro nisso, né? Quando a gente tem um código aberto, a questão do lucro, a questão do que se ganharia através dessa tecnologia, isso estaria mantido ou aí a gente está indo para um outro caminho, de fato, que não seria lucrar em cima da tecnologia e tentar monetizar de outras formas? É esse ponto que você coloca é de extrema importância, viu, Jonathan? Porque realmente, a partir do momento em que você torna isso público, você não tem como monetizá-lo pela utilização e etc. E aí você cria aí uma dificuldade com relação a essa questão de arrecadação de dinheiro. Mas você consegue aí outras formas de arrecadação, então a aplicação de investimento por os investidores que têm interesse naquela tecnologia, têm algum interesse específico no desenvolvimento da tecnologia, mas efetivamente isso dificulta quando você tem um código aberto a monetização daquela ferramenta. Por outro lado, como eu disse, isso também traz algumas outras vantagens. Você consegue desenvolver de forma muito mais ágil aquela tecnologia. Imagine que você tem uma infinidade de pessoas que vão estar testando aquele sistema, verificando eventuais, como eu disse, vulnerabilidades, então riscos. Quando você tem uma empresa privada, isso fica muito restrito a um grupo muito pequeno, inclusive, que é feito uma contratação de empresas para tentar verificar eventuais falhas, buracos que possam haver na programação. Quando você tem esse código aberto, por outro lado, isso aí está aberto a qualquer um que tenha interesse e gera, então, além da possibilidade de você corrigir eventuais falhas, mitigando eventuais problemas, prejuízos, etc., também a possibilidade de um desenvolvimento mais avançado, mais veloz dessa tecnologia. Eu vejo com bons olhos o fato de você utilizar um código aberto, principalmente em IA, que é algo que atinge a todos, que traz reflexos para toda a sociedade, e essa declaração conjunta traz, inclusive, outros pontos que mostram da relevância e da importância de se discutir esse tema. Ontem, quando foi lançado esse tema, essa notícia veio à tona, outra preocupação que as pessoas às vezes podem se fazer é sobre a privacidade dos dados a partir do uso dessa tecnologia, dessa ferramenta que, a princípio, estaria sendo desenvolvida pelos governos dos países diretamente envolvidos. Muda alguma coisa, Flávio, quando a gente tem, de fato, uma plataforma desenvolvida por um governo ou aquela que foi desenvolvida por uma empresa privada?
Muda a questão do interesse. Quando você fala que tem um governo que está por trás de uma tecnologia, o interesse ali seria estatal daquele estado e questões diversas. Quando você tem uma empresa privada por trás de um avanço tecnológico, de uma ferramenta, o interesse dela é privado e geralmente é o lucro. Então, lógico que as pessoas, ao utilizarem, ao optarem por determinada tecnologia, devem buscar saber informações sobre ela, o uso, limitações, ver o código, as regras de uso, etc., para que saiba o limite de utilização daquelas informações que você está compartilhando, porque muitas vezes você está compartilhando informações suas que são privadas e sensíveis, sem ter uma devida cautela. Então, sem dúvida nenhuma, cabe a nós, usuários, verificarmos essa situação antes, de antemão, ao utilizarmos a ferramenta. Agora é interessante analisar, né, como o assunto inteligência artificial ganhou destaque em todos os setores, a ponto de ser discutido num fórum da importância do BRICS e levado a sério na questão de desenvolvimento ainda mais dessa tecnologia, né, Flávio? Ou seja, acho que foi de fato um divisor de águas a chegada da inteligência artificial e a maneira como surpreendeu a todo mundo. Jonathan, e alguns pontos, eu vou até citar, eu fiz questão de anotar aqui alguns pontos que foram colocados nessa declaração conjunta, a questão do direito de propriedade intelectual, em especial os direitos autorais, isso é de extrema importância, como são utilizados, como são valorizados no sentido de referenciados, como são monetizados, isso merece um destaque. A questão da sustentabilidade ambiental também, porque isso traz impactos ambientais, é uma preocupação dessa declaração conjunta, a questão do trabalho, outro ponto que essa declaração conjunta faz referência, o que vai ser, como vai ser esse trabalho, mesmo a questão da transformação da educação e da forma de aprendizagem humana, porque isso também muda a nossa forma de pensar, de estabelecer raciocínios, vieses discriminatórios e, por fim, ele foi colocado como foco nos fatos, por causa da facilidade de criação de imagens falsas, vídeos falsos, textos falsos, que podem levar as pessoas a erro. Então, como mitigar esses riscos que são uma realidade quando se utiliza a inteligência artificial, são questões que os BRICS estão preocupados e fizeram questão de pontuar e colocar ali, ponto a ponto, isso nessa declaração conjunta. Flávio, obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui. Quero agradecer, de fato, por mais uma vez estar conosco no Conexão, analisando o tema importante que foi o BRICS, né, que está terminando hoje no Rio de Janeiro, e a questão da inteligência artificial, que é, de fato, uma ferramenta que veio para ficar e tem sido aprimorada a cada dia. Jonathan, eu que agradeço a oportunidade e é uma ferramenta, é algo que tem que ser utilizado e utilizado de forma positiva. Traz muitas facilidades, traz muitas possibilidades para o ser humano, mas a gente precisa conhecer e entender para mitigar esses riscos. Obrigado e até a próxima. Até.